Confesso que eu pensei muito antes de gravar esse vídeo, porque não é fácil reviver essa história, mas se ela alcançar e puder ajudar, trazer esperança para uma família que seja, para uma mãe, eu tenho certeza que já terá valido a pena. Há quase 2 anos atrás, eu estava no final da minha gestação, onde descobrimos uma pré-eclâmpsia e o médico o obstetra resolveu antecipar o parto, né? Poucos dias do que estava marcado, é algo em torno aí de uma semana, porque poderia evoluir para uma eclâmpsia e ter muitas complicações. E eu já tinha passado do período de prematuridade, a neném, no caso. Então, tudo certo, marcamos a cesárea para o dia seguinte, após essa consulta. E até então, ok, tudo certo na cesárea. A Elisa nasceu uma bebezona grande, um choro forte e tudo bem, todos felizes. Descemos pro apartamento. Logo em seguida também ela desceu. E mais essa noite a Elisa, nós notamos ela com um pouco cansadinha. Ela não quis mamar. E isso já foi no final da tarde, meu parto. Ela passou a noite comigo no apartamento, no quarto. E no outro dia, já no início, bem no início da manhã, a enfermeira, nós comentamos a respeito dela perceber que ela estava um pouco em dificuldade para respirar. E ela levou ela para uma sala, outra sala, para poder examinar. E de lá, eles já não voltou mais, né? Eles perceberam que a saturação dela estava baixa, colocou ela no oxigênio e foram tentar coletar sangue dela, não conseguiram. Diz que ela não estava, ela, o sangue dela não estava coagulando e fizeram regulação para UTI. Mas até então, falaram, olha, é normal quando às vezes acontece de antecipar o parto, da bebê ter um pouco de dificuldade para respirar. Então, por precaução, a gente pede a UTI, né? E mais com poucos dias ela sai de lá, estabiliza essa respiração e tá tudo bem. Em momento algum, me falaram que poderia evoluir para uma situação grave e eu acredito que nem eles mesmos imaginavam que poderia evoluir para algo tão grave, que foi o que aconteceu. No início da noite, a ambulância chegou, né, para fazer essa transferência, a UTI móvel, e fez essa transferência para Goiânia, porque o meu parto foi no interior, em torno de 220 quilômetros de Goiânia. Eu continuei internada, porque eu também tinha passado por a cirurgia, e o pai deles acompanhou ela na ambulância. No outro dia, logo pela manhã, recebi alta. E a caminho, meus pais me levaram para Goiânia na mesma hora, logo após a alta, só pegamos minhas malas e fomos. E na metade do caminho, eu recebi uma ligação do pai da Elisa: olha, Marília, a Elisa precisou ser entubada porque ela está sangrando. Não quis me assustar, né? Mas para quem não precisa entender muito de medicina, para saber que sangramento é uma hemorragia, né? E que é grave. Então, assim, o resto da viagem foi uma viagem praticamente todos calados, porque a gente não sabia o que realmente nos esperavam ali. E quando eu cheguei lá, eu confesso para vocês, eu vi uma cena que acho que nenhuma mãe deveria ver. Eu cheguei lá, a mãe estava entubada, ela estava saindo sangue pelo nariz, muito. As enfermeiras, as técnicas estavam trocando uma fralda dela pesada.
de tanto sangue. E assim, eu cheguei num pior momento que eu poderia chegar. E aquilo me destabilizou de uma forma que eu não sei explicar. E eu esperei, a médica pediu para eu aguardar um pouco, que depois ela vinha conversar comigo. E, e aquilo foi desesperador, realmente desesperador. Esse dia eu voltei para casa, assim, desesperada mesmo. Isso foi no período da manhã. Eu desabei, confesso. Mas a minha confiança estava em Deus, o tempo todo, em Deus. Eu cheguei em casa, voltamos à tarde, novamente, porque o UTI neonatal você não passa à noite com os bebês, tem o período que você fica durante a manhã e depois tem um período que fica na parte da tarde. Aí voltamos, né? E quando chegou lá, eu perguntei para a doutora, falei, doutora, eu sei que cada caso é um caso, cada organismo responde de uma forma, mas pelo conhecimento que a doutora tem, pela sua experiência, nesses casos de hemorragia, quantos dias para poder melhorar, em média? Ela falou para mim, Marília, em média 5 dias. E eu me apeguei muito a Deus, primeiramente, e depois nesses 5 dias. Ah, Marília, por que você se apegou nesses 5 dias? Porque desde o início eles já me falaram, olha, Marília, é devagar, é no tempo deles, né? Se tratando de bebês. Então, assim, não tem como dar uma previsão, né? Como que vai ser essa evolução. Então, eu poderia voltar no outro dia, ver que não teve nenhuma evolução, nenhuma melhora e continuar desesperada. E não era isso que eu queria, né? Eu sabia que se eu chegasse no outro dia, tendo em vista dessa resposta da doutora, se eu chegasse no outro dia e ela não estivesse evoluído, mas estava dentro daquele período que poderia considerar normal pela gravidade do caso, né? A Elisa era a maior bebê que tinha lá na UTI, porque os outros eram todos prematuros. A Elisa, quem olhava ela, uma bebezona, né? 51 centímetros, quase 4 quilos que ela nasceu, e daquele jeito, tão vulnerável, né? Era a maior dos bebês e a mais grave deles, naquele momento. E aquilo era muito triste, mas em momento nenhum eu perdi a fé. Não que fosse fácil, foi um período que eu não tinha fome, eu não sentia dor, apesar da cirurgia. Eu só estava vivendo. Só estava vivendo. E naquela noite, quando saí do hospital, voltamos para casa, eu tomei mais uma decisão, além daquela pergunta que eu fiz para a doutora. Foi que eu não procuraria nenhum tipo de estatística negativa, eu não procuraria nem o que aquilo poderia causar. Por exemplo, vou ser bem clara, eu não procurei quantos dias que um bebê com hemorragia pode sobreviver. Não, eu não procurei isso. Eu fui atrás de casos semelhantes, onde as crianças, os bebês saíram com vida, saíram com saúde. E eu procurei desesperadamente por algo assim, um testemunho assim, no YouTube. E eu encontrei um. Escutei, assisti umas 2 vezes, assim, prestando muita atenção em cada detalhe. E esse bebê em questão, desse testemunho, no final a mãe apresentou ele, que apesar de tudo que ele passou, que foi muito parecido com o da Elisa, ele estava bem. E aquilo foi um acalento para minha alma, eu confesso, para o meu coração de mãe. E eu fiquei muito agradecida por ter encontrado aquele vídeo. Inclusive, depois eu procurei, depois da alta da Elisa, já procurei algumas vezes, e eu não encontrei, porque eu queria deixar pelo menos um comentário agradecendo aquela mãe, porque ela não sabe
o bem que ela me fez, né? E eu acredito que para outras pessoas também. E nesse período, a Elisa teve hemorragia digestiva alta, ela teve hemorragia digestiva, ela teve hemorragia intracraniana e ela ainda teve crises convulsivas nesse período. Mas passados-se esses 5 dias, o quadro dela foi evoluindo para uma melhora, o sangramento foi acabando, foi cessando e aquilo me deixava com o coração cada vez mais em paz, mesmo ainda estando apreensiva, mas eu sabia que o pior, pelo menos eu achava, né, que o pior já tinha passado. Ela ainda estava sedada, ela ainda estava precisando, necessitando mesmo da ventilação mecânica, porque os pulmões dela não estavam funcionando. Mas só de saber que aquele sangramento ali já havia melhorado, praticamente acabado, já me dava uma certa tranquilidade. E eu sempre orava. Orava e nas minhas orações eu falava com o Senhor que o mesmo Jesus Cristo que fez aquele milagre da mulher com fluxo de sangue é o mesmo de hoje, né? E da mesma forma que ele curou aquela mulher, tinha poder de curar minha filha. Todos os dias, quando eu chegava ali naquele leito, eu falava para ela, falava, filha, você está curada. Jesus já te curou. Isso que nós estamos passando é só um processo e vai ficar tudo bem. E isso eu repetia todas as vezes para ela. E eu não falava só por falar. Eu acreditava do fundo da minha alma que eu iria sair com a minha filha nos braços ali. E com 9 dias pós-parto, a gente estava na expectativa da Elisa despertar para ver como que ela, para tirar ela da intubação, para ver como que ela ia reagir. E dentro de toda aquela expectativa, eu vim a ter uma hemorragia pós-parto tardia. Fiquei muito desesperada porque eu cheguei a pensar que eu poderia morrer. E eu pensei, meu Deus, agora minha filha tá melhorando. Eu não quero morrer. Quem vai cuidar dela? Ela precisa de mim. Mas Deus foi maravilhoso. Fiquei 5 dias internada no mesmo hospital que a Elisa também. E saí de lá recuperada para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. E cada dia eu fui vendo a evolução da Elisa. Cada dia, quando ela saiu da intubação, foi uma alegria assim sem tamanho. Mesmo ela ainda estando sonolenta, mesmo ela precisando do CPAP, já era uma alegria que eu não podia descrever. E sempre na confiança de que logo a gente ia para casa. Então, os dias foi passando e eu fui vendo que não era tão rápido assim. Porque quando você imagina, olha, ela saiu, não tá mais precisando de ficar entubada. Então, agora é rápido, né? Só que eu não sabia que demorava, levava tanto tempo para ela ficar, não depender mais do oxigênio. E por fim ela só estava com o catéter mesmo, só que ela não conseguia segurar sem, a saturação dela baixava. E quando eu olhava ali para todos os outros bebês com a saturação 98, 99, e a Elisa, se tirasse o catéter com o oxigênio perto dela, a saturação dela ia para 90, ia para 89. E aquilo me dava uma tristeza. Eu olhava e falava, Senhor, tudo que eu quero, tudo que eu desejo, é que minha filha possa respirar sem isso. É que minha filha possa respirar sem esse oxigênio. E eu olhava para aquele monitor daqueles outros bebês e eu queria chorar. A minha vontade era de chorar.
Falei, por que, Senhor? Já tinha passado por um período muito mais difícil, só que com o tempo que você está ali dentro do hospital, você vai vendo casos graves chegando, mães perdendo filhos, inclusive teve um óbito no leito, ao lado do leito da Elisa. E esse dia foi o mais triste, foi o mais pesado mesmo. Esse dia eu não consegui ficar muito tempo ali, porque você vive o sofrimento daquela mãe. Então foi um dia muito difícil. E eu ficava nessa expectativa, um dia, 2 dias. E no 23º dia de internação, a Elisa já estava há 24 horas sem o oxigênio e segurando bem. E aí o Dr. Flávio, um médico maravilhoso, que até hoje acompanha a Elisa, pediatra dela, falou, Marília, se ela segurando o oxigênio sem oxigênio mais 24 horas, amanhã pode ser o dia da alta dela. E aquilo para mim foi tudo de bom, tudo que eu queria ouvir. E mesmo ele não dando certeza da alta dela, eu já fui no outro dia com a mala, com todas as roupinhas dela, já levei minha mãe junto, na certeza que nós sairemos de lá com ela. E foi um dia muito feliz. Foi o dia mais feliz da minha vida. Confesso que até mais do que o dia que ela nasceu. Porque é como se ela tivesse... Como não? Ali ela nasceu de novo. Ela reviveu. Então, assim, esse vídeo é para falar para você, mãe, que seu filho estiver passando por uma situação assim, parecida com o que a Elisa passou, diagnóstico não é destino. Hoje nós temos excelentes médicos aí, a medicina está muito evoluída. E não posso falar por todos, mas pelo menos no hospital onde a Elisa ficou, uma equipe extremamente profissional, muito humana. Que tratamento humanizado foi aquele que eu recebi, que fez uma diferença muito grande nesse período. Porque ali eles, além de exercer o excelente papel dele, trabalho deles ali, eles ainda de alguma forma nos abraçam, nos acolhem de verdade. Desde a pessoa que estava fazendo faxina, fazendo a limpeza ali, quanto aos médicos responsáveis ali pela UTI. Eu fui muito acolhida e eu só tenho gratidão a esses profissionais, a doutora Lília, o doutor Flávio, a Thaís e os demais profissionais ali daquela UTI do Mater Dei em Goiânia. E é isso. Se eles estão passando, se você está passando por esse momento, né? Isso não é uma garantia de que vai ter o mesmo desfecho da história da Elisa, da nossa história, mas que sim, essa possibilidade existe, ela é real e a minha filha é prova viva disso, né? Então, se eu alcançar, se esse meu vídeo alcançar alguma mãe que está passando por um momento tão difícil, assim como eu passei, acalma seu coração, tenha sua confiança voltada para Deus, porque se tiver nos planos dele, se for o propósito dele, pode ter certeza que é possível.